Oi, hoje vamos falar de um tema de muita importância, sobre o reino milenar de Jesus aqui na Terra, porque um dia ele voltará, isso todos já sabem, mas muitos possuem entendimento incorreto a respeito desse tema. Portanto, vamos esclarecer a verdade sobre o reino messiânico, não apenas esclarecer, como mostrar dentro da Bíblia como vai ser o reino de Cristo aqui na Terra. Enfim, antes de começar, vamos abordar as três fases do reino de Deus. O reino de Deus pode ser dividido em três etapas. São elas: Cristo reina em nós, reino milenar, reino eternal. Vou dar destaque à primeira etapa, pois as duas últimas vão ser explicadas detalhadamente no vídeo a seguir, mas claro, não significa que não irei resumir. A primeira etapa é a que estamos vivendo, porque ela representa Cristo reinando em nós, de modo que vivemos o reino. Isso significa que quando nós aceitamos a mensagem da salvação, de modo que somos transformados pelo Evangelho, assim fazendo a vontade de Deus, procurando guardar seus mandamentos. Não é à toa que na oração do Pai Nosso é dito: que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, da mesma forma que a vontade de Deus é feita no céu, ela deve se repetir aqui na terra. E quando prestamos obediência a Deus, isso significa que estamos vivendo o reino, de modo que o Espírito Santo passa a habitar em nós, e Cristo passa a estar em nossos corações. Resumindo a segunda e a terceira. A segunda etapa é o reino literal e visível de Cristo sobre a terra, onde ele reina de modo visível sobre todas as pessoas. Essa fase permanece por 1000 anos. A terceira e última etapa é a fase eternal. É uma continuação da segunda, só que nessa etapa é quando Cristo entrega seu reino a Deus e tudo retorna como era no paraíso, antes da queda do homem. Para entendermos esse tema, é importante voltarmos para algumas histórias bíblicas, especialmente a história de Samuel, considerar o contexto do livro de Juízes. Todo mundo que conhece as histórias bíblicas, sabe que Deus promete uma terra que emana leite e mel. Essa terra é Israel. Assim os israelitas passam a habitar todo o território prometido, formando uma nação. O sistema de governo de Israel era uma teocracia, em que Deus era o rei, e os líderes de organização política era gerido pelos juízes. Vamos tentar fazer um paralelo com o nosso sistema de governo. É como se fosse uma relação entre presidente e governador. Deus seria o presidente, e os juízes seriam equivalente aos governadores no mundo de hoje. Essa estrutura permaneceu até o tempo de Samuel. Já os povos pagãos, ao contrário dos israelitas, eles tinham um rei que era um representante humano. Nos tempos de Samuel, os israelitas não queriam mais Deus reinando sobre eles, e sim, queriam um rei humano, que nem o sistema de governo dos povos ímpios. Deus permite que isso acontecesse. Não apenas isso, mas foi permitido de modo que foi arquitetado e preparado para seu filho Jesus reinar, já que é profetizado alguém vindo da tribo de Judá para reinar. Mas claro, quando a monarquia foi anunciada, o primeiro rei não foi de Judá, e sim Saul, da tribo de Benjamim. Entretanto, sabemos que Saul foi desobediente a Deus, de modo que perdeu seu direito de realeza, e seus descendentes não mais herdariam o trono. Assim o trono passa a ser de Davi, da tribo de Judá, e sua linhagem real é passada a seus descendentes. Sabemos que Cristo faz parte da linhagem de Davi, o que faz dele legítimo para herdar o trono. Sabemos que mais tarde as tribos vão se dividir entre o reino de Israel e Judá. O reino de Judá é quem havia o direito de primogenitura e a continuidade da linhagem de Davi, até que vai chegar um momento que tanto Judá como Israel vão ficar sem rei por muito tempo. Ó ímpio e profano príncipe de Israel, o teu dia chegou. Esta é a hora do teu julgamento e castigo. Portanto, assim diz o Eterno Soberano, remove da tua cabeça o turbante. Lança fora a tua coroa, teu diadema real. Nada mais será como antes. Os pobres e humildes serão exaltados, e os arrogantes e poderosos serão humilhados. Ruína. Destruição. Sim, eis que farei cair sobre a cidade enorme calamidade. Eis que eu farei dela uma desgraça que não será restaurada até que venha aquele a quem eu pessoalmente entregarei a cidade. Eu, Yahweh, o Senhor, tenho dito. Ezequiel 21 e 25 a 27. Aqui vemos uma profecia contra o último monarca de Israel, o rei Jeconias. Ele não pode continuar, e nem seus descendentes puderam proceder, porque foi um rei ímpio e desobediente. A partir desse momento, o trono fica vazio por muito tempo, de modo que só vai voltar até que venha aquele por direito. Outra confirmação é possível observar em Oséias capítulo 3, verso 4 ou 5. Pois os israelitas ficarão muito tempo absolutamente solitários, sem rei,
sem príncipe, sem sacrifício e suas colunas sagradas ao deus Baal, sem efode, o colete sacerdotal e também sem os terafins, os ídolos do lar. Contudo, passados esses dias, o povo de Israel retornará e se empenhará em buscar a Yahweh Elohim, e ao descendente de Davi, seu rei. E, nos últimos dias, eles correrão aflitos e tremendo atrás de Yahweh e das suas bênçãos. Então, houve um momento na história de Israel, em que por muito tempo não houve rei. Isso significa que há uma lacuna em vazio, e ela vai ser preenchida por um descendente da tribo de Davi. Apesar de Israel ter ficado muito tempo sem rei, no futuro bem próximo, esse trono vai ser ocupado por Jesus Cristo. Essa monarquia que Deus permitiu acontecer, nos tempos de Samuel, foi preparado para que o descendente de Davi pudesse governar. Entendendo os tópicos anteriores, vamos ver as profecias relacionadas a Jesus, que é justamente o descendente de Davi que herdará o trono. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Lucas 1:30-33. No tempo que Maria viu o anúncio do anjo, significa que ela engravidaria justamente do descendente de Davi, que é o futuro rei da nação de Israel, que chegou o Messias prometido. Isso foi possível ocorrer justamente porque José, o homem prometido em casamento, era da tribo de Judá e da descendência real de Davi. Isso vai ser possível observar em Mateus capítulo 1, verso 1 até 17, que no fim chega até Jesus. Essa profecia que o anjo anuncia a Maria dentro do contexto bíblico, não é nenhuma novidade, pois os profetas do Antigo Testamento já profetizaram sobre Jesus. Era consenso entre os israelitas que o Messias seria rei e herdaria sobre as nações da terra. Vamos ver dentro do Antigo Testamento profecias relacionadas ao reino de Cristo, e suas características também. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Salmos 2:7-9. Aqui é possível ver Deus dando poder a Jesus para reger sobre todas as nações. Tudo é submetido a Cristo. Outro fator importante a ser destacado, é que o será um reinado de ordem, isso é, um reino em que a justiça é posta em prática. As leis são oriundas da palavra de Deus. Se alguém não quer se submeter ao reino de Cristo, há de ser exterminado. Não existirá mais democracia, e sim tudo será regido por uma teocracia, mas essa é a perfeita, justa e santa. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado, e as suas lanças, em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. Ó descendência de Jacó, vinde, pois, e andemos na luz de Yahweh. Isaías 2:4-5. Também será um reino de paz. Hoje, se você pesquisar, vai ser possível observar que em vários lugares do mundo está tendo guerras. Vamos dar alguns exemplos. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia é uma delas. Outro conflito, e a disputa entre o Paquistão e a Índia pelo território da Caxemira. E ainda temos os conflitos recentes com Israel e o Hezbollah, ao sul do Líbano, e conflitos com a Palestina na faixa de Gaza. Esses são só alguns exemplos. O importante aqui, é que todos esses conflitos deixarão de existir quando Cristo retornar, porque ele vai punir aqueles que promovem a violência e não almejam a paz. Armas como nós conhecemos, serão destruídas e não mais existirão. Vamos ver dentro do Novo Testamento, Jesus, ele mesmo afirmando, que será o futuro rei de Israel. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: Vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. E disse-lhes Jesus: Em verdade,
Em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1:45-51. Quando Filipe chama Natanael para ver Jesus, há um diálogo. Nesse diálogo é possível observar que quando Cristo vê Natanael, Jesus já havia conhecido. Natanael reconhece que Jesus é um verdadeiro profeta. Não apenas isso, mas reconhece que é o Messias prometido e o Rei de Israel. Jesus então garante que, se Natanael já creu que Cristo era o Filho de Deus por simplesmente ter o visto debaixo da figueira, Jesus assegura que iria de ver coisas muito maiores, como a sua volta. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então, tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. João 18:37. Jesus anuncia que ele é o Messias, a verdade, e afirma que veio para ser rei. Mas claro, Cristo não seria rei naquela geração, mas vai ser em uma futura geração, e tudo indica que a nossa, Jesus voltará nesta geração, e aí sim veremos ele como rei. Então Pedro manifestou-se dizendo: veja, nós deixamos tudo e te seguimos, o que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19:27-28. Pedro questionou que os discípulos ganhariam em seguir Jesus, e Cristo garante que haverá de reinar junto com ele, e sobre as 12 tribos da casa de Israel, já que também é profetizado na Bíblia, que quando Cristo voltar, ele vai unificar a tribo de Israel com a tribo de Judá, que no caso seria as tribos do norte e do sul, já que elas se dividiram quando Roboão, filho de Salomão, estava reinando. Dessa forma os discípulos de Cristo estarão reinando sobre as tribos da casa de Israel. Agora finalmente vamos falar sobre a volta de Jesus, quando Cristo depois da ressurreição, passa 40 dias antes de ser arrebatado, vai acontecer o seguinte evento. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Atos 1:6-12. Estão vendo os grifados em amarelo e azul. Veja bem as frases escritas, porque daqui a pouco, vamos ver que são informações proféticas, pois elas descrevem como vai ser a volta de Jesus. Mas antes vamos ver um outro evento que ocorre juntamente com os elementos grifados. Sim, vai ocorrer o evento da ressurreição. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente, todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:51-52. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E, assim, estaremos com Cristo para sempre. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Em resumo, quando Jesus voltar, vai haver a ressurreição dos mortos, especificamente, a primeira ressurreição. Vão ressuscitar com o corpo glorificado. Como sabemos, vai existir os salvos que verão Jesus voltar, serão também transformados, assim como os ressuscitados da primeira ressurreição. Você está lembrado que no quadro anterior, em Atos, é dito que 2 homens afirmam aos discípulos, que da mesma forma que eles viram Cristo arrebatado voltará da mesma forma.
E o local que os discípulos estavam era o Monte das Oliveiras. E considerando a ressurreição dos mortos, veja a profecia a seguir. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá a meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel. E fugireis do mesmo modo como fugistes de diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então Yahweh, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus Kedosim, santos. Zacarias 14, 4-5. Veja que no contexto de Zacarias, a volta de Jesus ocorre em um contexto de guerra, o Armagedon. O texto ainda continua, descreve os eventos que estarão acontecendo na volta de Jesus. Leia o capítulo todo. Os principais que eu gostaria de destacar, é Jesus voltando sobre o Monte das Oliveiras, justamente como os dois homens de branco afirmaram aos discípulos. Também vai ocorrer uma conversão de muitos judeus nesse dia, já que quando Cristo pisar sobre o Monte das Oliveiras, vai formar-se um vale. Então os judeus vão correr para esse vale. Chegando lá, eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias prometido do Antigo Testamento. Nessa volta será visto Jesus com os eleitos, no caso os santos, que perseveraram até o fim, e participaram da primeira ressurreição. Vamos falar dos eventos que vão ocorrer enquanto Cristo estiver na terra, mas vamos falar do reino milenar primeiramente, que é justamente esse período que Cristo vai reinar, por 1000 anos. Deus usará Jesus para exercer seu julgamento sobre as nações. Nesse dia, quando Jesus voltar, vai ser um dia de justiça, pois Deus reunirá todos os inimigos de Israel em Jerusalém para serem punidos. Durante esse processo vai haver a separação do joio e do trigo. No caso os ímpios serão levados, no sentido de serem destruídos, enquanto os santos serão protegidos, já que muitas pessoas impias vão morrer nesse dia. Primeira ressurreição dos mortos e revestimento da incorruptibilidade. Os santos que morreram antes de Jesus voltar, vão ser ressuscitados com a incorruptibilidade. A transformação do corpo glorificado vai acontecer com eles primeiro, só depois, se formos dignos, seremos arrebatados nas nuvens com Cristo, e assim, temos nossos corpos transformados. Detalhe importante, não confunda morar no céu com arrebatamento, pois como estamos vendo, não iremos morar no céu. Pelo contrário, como foi mostrado o tempo todo, Cristo irá reinar no trono de Davi, na terra. Ora, quando Davi reinou, ele reinou na terra, e não no céu. Na oração do Pai Nosso, é dito, que venha o teu reino, no caso, clamando que o reino de Deus chegue a nós, e não que vamos ao teu reino, no sentido de ir ao céu. Na Bíblia é dito que Cristo restaurará a terra. Se o reino de Cristo é no céu, ele vai restaurar o quê? O céu então precisa de restauração. Se não iremos ao céu, o que significa o arrebatamento? O arrebatamento é o encontro com Cristo nas nuvens, não é nem no céu onde Deus está, e isso é em um momento, porque depois nós retornamos à terra, e assim passamos a reinar com Cristo. O grande banquete. O grande banquete é o evento em que, pelo fato de Jesus exercer seu juízo sobre as nações que marcharam contra Jerusalém, muitas pessoas morrem, e há muita carniça, de modo a ter um verdadeiro banquete para as aves do céu se fartarem, e será necessário 7 meses para sepultar vários corpos conforme Ezequiel 39:12. Jesus e os eleitos reinando sobre as nações. Vai haver os restantes das nações, são aqueles indivíduos que sobreviveram durante o Armagedon, e não foram punidos por Deus, entretanto, não serão arrebatados, não terão o corpo glorificado, e o poder da morte tem poder sobre eles, ou seja, ainda podem morrer. Claro que quando a morte for eliminada, eles não mais morrerão. Isso se forem fiéis a Cristo durante esse período. Os restantes vão ser governados por Cristo e pelos eleitos. Serão ensinados pela palavra de Deus. Restauração que vai durar até 1000 anos. Um detalhe importante que vai ocorrer durante o reinado de Cristo, especificamente no período milenar, é que o Satanás será preso por 1000 anos. Sabemos que a Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse século. Isso significa que todos os poderes, seja eles políticos, religiosos, acadêmicos e dentre tantos outros, pertencem a ele. Satanás usa tais poderes para enganar as pessoas da terra. Para Satanás não mais enganar as pessoas, ele é preso justamente para isso. Enquanto as pessoas são doutrinadas no ensinamento bíblico, perceba que o nosso mundo está tão corrompido, mas tão corrompido, que necessita 1000 anos para ser restaurado.
Tente imaginar o nosso mundo. Percebe que ele vai de mal a pior. Quando Cristo voltar, durante o processo de restauração, vai ocorrer o inverso. No caso, o que está pior, vai para melhor, até se completar os 1000 anos. Agora vem a pergunta: quando completar-se os 1000 anos, o que vai acontecer? É aí que chegamos à última etapa, a que vai permanecer permanentemente daqui todos os séculos, a fase eternal, quando tudo é cumprido. Enfim, ocorrem os seguintes eventos. Soltura de Satanás. Como visto anteriormente, Satanás foi preso para que não tentasse as nações da terra. Mas quando os 1000 anos se acabarem, o diabo vai tentar enganar partes da terra para convocar uma grande guerra contra o Cordeiro, o que a ver justamente com o próximo tópico. A guerra contra o Cordeiro. Satanás então engana partes da terra. Dessa forma surge um grande exército que é facilmente derrotado, de modo que Satanás é derrotado eternamente. Julgamento do trono branco. Aqui temos a segunda ressurreição. Essa é aqueles indivíduos que não creram em Jesus e nem foram batizados. Portanto, todos passam por julgamento, baseado nas obras registradas em alguns livros. E havia um outro livro, o da vida. Se o nome do indivíduo não estiver no livro da vida, ele passa pela segunda morte, o lago de fogo. Cristo entrega seu reino a Deus. Biblicamente falando, é dito que Deus submeteu tudo aos pés de Jesus, para governar, restaurar a terra, e punir tudo que há de mal. Depois de todas essas coisas feitas, o que Cristo realizou, é entregue nas mãos de Deus, pois a partir desse momento, é Deus quem passará a reinar sobre a terra, juntamente com Cristo e os eleitos. Descida da Nova Jerusalém na terra. Aqui é a etapa final, então desce a Nova Jerusalém, e finalmente tudo passa por uma eternidade feliz. Leia os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Assim cumpre a profecia de Isaías capítulo 11, versos 6 ao 9. O lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordos se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado e o leão comerá palha como o boi. Os bebês brincarão tranquilos próximos ao esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Yahweh, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. O vídeo termina por aqui, espero que tenham gostado, que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.